Olá, amigos do EmpareCast, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui muito felizes porque o programa de hoje eu tenho certeza que você vai amar. A convidada, ela é uma pessoa incrível. E eu tava aqui, Diego e Cleiton, sabe? Essa semana, Sim. eu tive a oportunidade de jantar com Moisés e Adete lá em Novo Hamburgo, onde a Adete escolheu para mim um risoto maravilhoso. Nossa, E a Adete, falei, Adete, estarei eu lá jamais vou escolher. 3 dias estarei lá. Faz inveja. Eu jamais vou escolher algo com você à mesa. Você vai me dizer o que eu vou comer, né? Porque você, ela esteve no último podcast aqui conosco. E aí minha mulher me ligou. E aí a Sandra. E aí eu conversando com ela, ela falou, vem cá, a Sandra tá envolvida em mais uma coisa? Eu falei, é. Eu falei, não é à toa que o apelido dela é Unibanco 30 horas, né? Não para. Aí hoje eu tenho aqui a versão melhorada do Unibanco 30 horas, que é a nossa convidada Helena Pérez. Ela vai começar a dizer daqui a pouco tudo o que ela faz. E olha, eu vou dizer para você, o que ela faz é incrível. Todas as frentes que ela atua, todas as causas que ela abraça, elas são incríveis, impressionante. O programa de hoje promete, eu garanto para você. Mas antes disso, meu amigo, eu queria... Vou começar pelo Cleiton aqui, porque você vai apresentá-la melhor para todos nós. Com certeza. Cleiton, você é o nosso promovedor, Sim, é o nosso... Sim, é o que diz como você deve nosso nos achar. influencer, né? Isso. Não vou... Blogueirinho aí é muita... É uma coisa absurda isso, eu não gosto disso. Cleiton é o nosso influencer. Eu já escutei tudo isso e nada disso me abalou. É o seguinte, você precisa presentear o seu amigo, a sua família, com este podcast. Ele está presente em todas as plataformas hoje. E já está no Twitter. E já está no Twitter, já? Já. Fala pra gente só então. Eu não sei qual que é, mas vai colocar na edição. Tá no Twitter, já coloca aí, produtor. Acho que é em Parcast Oficial. Olha aí, André, Brasil, já coloca aí assim. o Twitter, Coloca aí embaixo, solta foguete, aleluia. Que realmente... E o André criou. Obrigado, André. Então, olha só, siga a gente nas redes sociais, principalmente nas redes sociais onde você pode colocar a sua opinião. Instagram, Twitter, YouTube, tudo aquilo que você pode comentar. Até no TikTok a gente está lá, o Diego vai estar fazendo uma dancinha Spotify. bem legal. No Spotify também. Enfim, dê o seu comentário, siga a gente, presenteie para o seu amigo. Você pode ser do ramo imobiliário, você pode estar querendo construir uma casa, você pode estar querendo comprar uma casa, você pode estar querendo vender sua casa, você quer fazer ativos, você quer vender os ativos, enfim. É o programa ideal para você poder se balizar, poder ter um caminho claro para tudo que você quiser fazer. Siga a gente. Isso aí. Diegão, diz pra gente quem é a Helena Pérez. Oh, que desafio. Pergunta do milhão. Mas veja, eu estou muito feliz. Aliás, semanalmente a gente revigora nossas energias, porque eu gosto de conversar, sabe, Helena? E Imagina. uma das coisas que eu mais faço é conversar, né? Bom, eu tenho Áudio de 2 minutos. Os áudios são longos, né? Mas assim, é muito gostoso conversar. E conversar com pessoas boas é mais gostoso ainda. Com certeza. E a Helena, por conta dos nossos envolvimentos em instituições, acabou que a gente se conheceu. E eu já admirei-a desde o início. O primeiro contato já foi lá com o nosso selo Imóvel Mais Integridade, depois evoluiu para as outras questões institucionais, e aí hoje já se tem uma admiração pessoal. Eu já conhecia a empresa da família dela e admirava de antes, e depois a gente descobre uma mulher protagonista no setor imobiliário, que até pouco tempo não se tinha tantos, né? Você tem poucos CEOs, poucos gestores em construtora, e a gente tem, e aí, como o Éder falou, a Helena multitarefas, que é uma pessoa com uma família tradicional em Brasília, contribui ativamente e relevantemente para o mercado imobiliário, e não só isso, né, trazendo uma outra feição para o setor imobiliário. Então, melhor do que eu, ela mesma falar sobre si, e para a gente é uma honra imensa tê-la aqui conosco, Helena. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Admiração recíproca, tá, Diego? Eu até comentando lá na TV Cresce, falando... os valores são muito similares, né? E isso torna... Aproxima as pessoas. Aproxima, exato. Valor pela família, né? E eu acho que... Primeiro de tudo, tá a nossa família, né? Com certeza. Primeiro, sempre honrando nossos pais, nossas mães... E a gente transmitir isso para os nossos filhos. E meu marido, que é meu grande companheiro aí de vida e que faz eu caminhar.
Mas até na TV Cresce me perguntaram, Helena, como você consegue tanto tempo fazer tanta coisa? Eu até no momento da resposta, eu até vou me redimir com a minha equipe. Óbvio que é uma boa gestão de tempo, né? São diversos projetos, são diversas frentes, mas uma boa equipe por trás. Ajuda, né? Por trás de todas essas marcas que eu represento, que eu tô ali, existe uma excelente equipe por trás. Então, isso faz com que o nosso trabalho seja mais fácil, né? A liderança daqueles processos sejam mais práticos. Mas, bom, eu sou vice-presidente do Sinduscom. Acabo de assumir 2 desafios agora, 2 diretorias novas, a diretoria de ações institucionais, sociais e comunitárias, e também a diretoria de economia e estatística, onde a gente tem diversos números que a gente fornece para o mercado como um todo, e eu acho que é sempre bom a gente ter números. Utilizei 2 ontem. Que coisa Isso. boa. CUB, né? Extremamente importante para fazer um bom estudo de viabilidade. Sou idealizadora do Pensando Brasília, onde é uma equipe de jovens que querem realmente fazer algo pela capital federal, entendendo que não tem certo ou errado, né? Sempre importante a gente ouvir 2 pontos de vista. E aí, sim, acredito sempre que no meio do caminho está o ideal. Sou presidente do Conselho de Gestão da JC Pérez Engenharia, que é antiga IP. É uma empresa familiar, a gente já está na 3ª geração. E sou fundadora da Pérez Assessoria e Consultoria, onde eu tenho um carinho especial pela consultoria, em especial pela área de governança. Mas nosso cargo-chefe hoje é implementação de programas de integridade, Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente utiliza a metodologia da UGP Brasil, através do Alfredo Desolti, que é uma pessoa incrível. Então, tem diversas frentes. Essa última que você comentou, inclusive, eu acho interessante. Eu trabalho com uma empresa, sou parceiro em uma empresa em Brasília chamada Brasal Incorporações. E essa empresa, ela tem um cuidado absurdo com os dados, principalmente os dados dos clientes. Sabe aquela empresa que o cliente pode ficar assim muito tranquilo? Os dados não serão utilizados para outra coisa a não ser comunicação entre empresa e cliente. Isso é fantástico, né? Gente, vocês puderam perceber aí que eu não estava exagerando quando eu disse as várias frentes que ela atua. E aí eu vou colocar aqui uma frente, que seguramente é uma honrosa frente, né? Que ela é mãe de 2 Marias lindíssimas, a Maria Angélica e a Maria Verônica. Assim, são 2 crianças lindíssimas, assim, é encantador. Ela e o Rodrigo estão de parabéns, são crianças lindas. Então, tá vendo? Olha o escopo de coisas, né? Não. Então, assim, e talvez seguramente essa última é a mais desafiadora, é a de mais responsabilidade. Talvez seja o maior empreendimento. Maior empreendimento. E a gente é onde o nosso maior amor é depositado, né? Isso aí é coisa fantástica. Helena, mais uma vez dizendo do privilégio, né, de tê-la aqui conosco. Mas se a gente tem que começar por alguma coisa para explorar tudo que você atua, né? Primeiro aqui eu elogio pela juventude. Você ainda é muito jovem e você tem atuado com muita competência em todas essas áreas. Isso aí mostra que realmente a juventude ela tem uma força maravilhosa e ela que vai mudar esse país, eu tenho certeza disso. Mas assim, por que do Pensando Brasília? O que vocês pensaram para surgir o Pensando Brasília? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Só fazendo um elogio, a Brasal é uma marca espetacular. Incrível. Você comentou, eu gosto muito da Brasal. Bom, a gente iniciou querendo fazer algo por Brasília. E às vezes, participando de algumas reuniões, a gente observava muitas opiniões divergentes, as pessoas não querendo muito se entender. E, ao mesmo tempo, às vezes eles convergiam, mas o diálogo ainda era complexo. Em falar nisso, né, falando que o Pensando Brasília vai lançar um podcast, um programa em formato de podcast, com o Paulo Otávio e a Emília. A Emília é uma acadêmica, Paulo Otávio dispensa a apresentação. Uhum. E eles vão falar justamente sobre o setor comercial sul. E eu falei que, gente, foi a discussão mais respeitosa que eu já vi na minha vida. Foi um belo exemplo de que nós podemos divergir de forma respeitosa. E aí sim, aí a gente
comecei a pensar, poxa, eu preciso fazer algo pela minha cidade. Eu preciso fazer algo, né? A gente começa a observar que Brasília já está crescendo muito. A gente é aí a terceira, né, cidade, maior potencial do Brasil. Só que a gente precisava ter um crescimento ordenado, né? As ocupações irregulares, elas acabam, sim, tendo impacto na parte ambiental, impacto na própria organização da cidade. E, sim, alguns setores específicos precisam ser revisitados, né? Em relação... A gente já teve algumas atualizações da legislação do PPCub. O próprio setor comercial sul acabou de sofrer uma alteração. Sim. Importante, mas a gente que nasceu em Brasília, escutou a história dos nossos avós, dos nossos pais, a gente, poxa, Brasília não pode ficar aquém, né, disso. Então, e eu acho que o primeiro processo de transformação é um processo através da própria educação à população, levar informação de forma íntegra à população, no qual eles também possam participar de forma ativa dessas alterações que a cidade está tendo. E não, o político tal falou aquilo. Não, o que realmente acadêmicos estão falando, pessoas que estudaram, que empresários que empreendem na cidade, que geram emprego, o que eles pensam? E a gente tirar um pouquinho só dessa visão da mídia, que a construção civil é ruim, enfim, né, corretor de imóvel... Então, não, nós temos corretores de imóveis de excelência, nós temos construtoras maravilhosas, temos acadêmicos maravilhosos, vamos ouvir essas pessoas, vamos dar voz. E eu tive o privilégio de estar no start do Pensando Brasília, e realmente isso... Por que do encantamento com o trabalho que a Helena faz? O grande desafio é a gente aliar a academia, e nós falamos isso com o Matheus aqui, que existe uma dicotomia entre a preservação de Brasília, a academia e o desenvolvimento. Mas, na verdade, todos querem o mesmo objetivo, só precisam sentar à mesa e debater. Então a Helena, ela conseguiu no evento dela trazer o setor produtivo, e ela representa o setor produtivo, e ao mesmo tempo trazer a academia, professores da UNB, gente que tem ali um trabalho relevante do pensamento, que eu fiz aqui, com todas as aspas, uma crítica ao pensamento acadêmico em si mesmado, sabe, Helena? Uhum. Que é o conhecimento pelo conhecimento. Sim, não, o conhecimento, ele precisa servir às pessoas. E o urbanismo, como a gente colocou no outro programa, ele tem que ser utilitário, ele tem que servir às pessoas. E a gente deu a nossa opinião aqui sobre o setor comercial sul, a gente pensou na hipótese de 30% de residencial para dar função social, ampliou-se os usos, e o Pensando Brasília tem, e eu recomendo, assistam no YouTube, é um programa de televisão, pode se apoiar, né, de várias formas, e essencialmente acompanhando, e eu, tanto quanto possível, acompanho. E eu fico muito feliz, Helena, porque tem que nascer da gente que é filho de Brasília. Sim. Tem que ter uma intencionalidade. E né? Qual que é a periodicidade do programa? Então, a gente é baby, né? Quando a gente pega um projeto, quem está acostumado a trabalhar com um projeto, primeiro é a ideia, aí aquela ideia se materializa. A gente teve a honra de ter o nosso primeiro patrocinador, que foi a Fibra. A Fibra apoiou o projeto, acreditando sim no ESG, e falar uma coisa importante, esse S, que todo mundo, ESG, cota, não. Esse S, ele pode ser diferente em diversas regiões. O S aqui em Brasília é um, o S no Rio de Janeiro vai ser outro. Então, a gente sempre observar esse Szinho aí. A parte de sustentabilidade, eu acho que é uma preocupação de forma geral, com todo mundo que tem o mínimo de responsabilidade, né? Mas, então, a gente iniciou com um programa de lançamento. A gente tem as nossas redes sociais, onde a gente trabalha com diversos conteúdos, que é uma equipe, né, que está ali junto comigo. A gente pensa Brasília, pensa como é que a gente pode valorizar as regiões administrativas, que também fazem parte de Brasília, inclusive estamos em Samambaia, que faz parte de Brasília, né? Então não é só ali plano piloto. Nesse primeiro programa foi com a Angelina Nardelli, onde a gente teve a grande oportunidade de
conhecer um pouco mais a história de Brasília. Então, Brasília não foi Juscelino Kubitschek deu a doida e falou, eu vou construir Brasília. Não, estava na nossa Constituição. Então, ela vai contando um pouquinho essa história. As lives são frequentes e a gente vai ter o primeiro programa aberto, que vai ser numa televisão aberta, que vai ser esse programa em formato de podcast. Tá todo mundo muito curioso, porque algumas acadêmicos estavam assim, gente, como é que foi essa mesa com a Emília? A Emília é uma acadêmica que ela é essa acadêmica que pensa na ação, não fica só no mundo das ideias, mas como que seria essa mesa entre Paulo Otávio e Emília? Tava todo mundo meio tenso, e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar isso na TV Brasília, e assim que for lançado, a gente vai avisar em primeira mão. A ideia do podcast, isso para mim foi um ponto de ruptura daquele poder que ficava somente para as grandes TVs e os poderosos canais de TV, as produtoras. E o podcast, ele trouxe para a população o poder da escolha. Junto às Big Techs, as tecnologias vieram o YouTube, vieram o Spotify, e aí vem empresas, aí vem o seu programa, vem o Imparicast, e a gente coloca aqui na mesa vários pensamentos. O mundo hoje, ele briga, ele está implorando por entendimento. As divergências, elas estão, assim, às vezes muito afloradas, assim, este contra este. E aí você tem duas opiniões e ninguém. A ideia de você colocar várias opiniões soltas em plataformas é para que eu, você, o Diego, o Éder, a gente consiga assistir vários deles e todos nós chegarmos a um entendimento comum. Fechar a cabeça para a opinião do outro, por mais que ela seja divergente, nós estávamos falando sobre isso ontem. Exatamente. É brecar a evolução humana. E como o ser humano ele é evolutivo, nós criamos tudo isso. Primeiro vem o Spotify, primeiro vem o YouTube, depois vem o Spotify. De repente a gente está aqui em uma mesa em Samambaia, Distrito Federal, falando de uma coisa que converge com o pensamento de todos. A gente precisa se entender. Eu acredito que seu programa vem em um momento certo e ele abre a mesa publicamente, num canal aberto, democraticamente, para colocar duas pessoas com pensamentos opostos, talvez, para se entender. E talvez você seja a mediadora, né? Sim. É isso aí. Não, e o interessante é o seguinte, gente. Esse momento lúdico em que eu e o Cleide estávamos conversando sobre isso foi no restaurante Vasto, numa mesa maravilhosa, ontem por volta das 9 da noite. Sim. Momento agradável para você. Esse programa vai virar bater programa papo, culinário. Para bater papo Ele engorda. E conversar. Mas olha, Helena, pegando do que você falou aqui, eu até busquei aqui busquei rapidamente e achei. O sábio Salomão já falava isso. Na multidão de conselhos há sabedoria. E hoje a gente não está querendo muito ouvir os outros. A gente está querendo ficar só com a verdade da gente. E na hora que você ouve um pouco de cada um, as ideias às vezes até opostas, mas aí você, pensando no objetivo comum, qual que é? Crescimento de Brasília. Aí você vai pegar todos esses conselhos, todas essas ideias, e as coisas vão começando a acontecer. Helena, quais foram as boas ideias que já surgiram do Pensando Brasil? Essa é uma excelente pergunta, porque realmente a cada momento a gente se remodela, né? Sim. Então a gente iniciou sim com um programa de TV. E nesse segundo momento a gente vai com uma questão um pouquinho mais ousada. Hoje Brasília tem uma grande preocupação e que afeta diretamente o mercado imobiliário. Então, achar que esse S só afeta as pessoas que estão passando fome ou incomoda quem está vendo, não é por aí, né? Então, hoje, ele afeta a própria cidade como um todo, que são as pessoas em estado de vulnerabilidade de rua. Está cada vez crescendo mais. E a gente entende que tem como, talvez, propor algumas políticas públicas, né? Tem um pessoal jovem, até do BSB Invisível, que a gente iniciou um diálogo, eles já têm feito um bom trabalho. Porque aí fica sempre aquela questão, né? Mas aí eu vou ajudar, e aí eu vou colaborar para que ele continue na rua. Mas será que... eu vou dar um casaco, aí vai virar um crack, mas...
ele é um dependente químico, então ele está em estágio de vulnerabilidade. Então você não pode chegar e falar, não vou dar, vou deixar ele passando frio, morrendo na rua. Então, assim, é um assunto altamente polêmico. Mas o que eu pretendo, né, como Pensando Brasília, a gente trabalhar como interlocutor. Para, sim, dialogar de forma respeitosa e dentro da integridade com o poder público, com o empresariado, e a gente levar boas proposições, alinhando interesses em comuns, né? As marcas hoje, e Brasília, as empresas de Brasília, elas têm muito carinho por Brasília. Sim. Né? Nasceram aqui, a própria Brasal nasceu aqui, Paulo Otávio, JC Pérez, Engenharia, enfim, poderia nomear diversas, né? Soltec. A gente tem carinho por Brasília e também temos carinho pelas pessoas que aqui habitam e preocupação social também, né? E é fundamental o que você está falando, porque assim, nós nascemos em polos opostos, somos todos brasilienses nascidos em polos opostos. E eu fico muito feliz com essa sua postura, porque você poderia ficar ensimesmada no seu universo, de uma terceira geração de uma empresa que conta com uma certa estabilidade e relação social, mas você rompeu as barreiras do seu universo para dialogar com outros universos e sair, por exemplo, de um pensamento de uma construção civil puramente empresarial para trazer esse S que você está fazendo, que é o olhar social. E a sustentabilidade, ela tem alguns pilares, e um dos pilares é assim, não existe sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade socioeconômica. Não existe. Então, é fundamental para o desenvolvimento econômico um pensamento como o seu. E o nome é fantástico, é pensando, não é impondo nada. Vamos pensar e construir juntos. Pegando o que o Cleito falou, que foi fantástico, a ideia do podcast é a democratização do conhecimento do debate. Ou seja, aqui não tem certo nem errado. Aqui tem uma conversa. Exatamente. Então, todas as grandes coisas do mundo nasceram de um diálogo, de um papo, de uma conversa. Então, eu sou bastante entusiasta do programa, acho que é isso mesmo. E é muito bom quando, lamentavelmente, há pessoas, e você viveu a vida inteira no Plano Piloto, do Lago Sul e etc., que jamais foram uma cidade satélite. Sim. Pensem vocês quanto isso é doído. E a gente tem um grande empresário aqui em Brasília, tem muito respeito, tive com ele, o Alexandre, proprietário da Êxito Imóveis, um cara inteligentíssimo, e ele me fez olhar, falou, olha, com o debate do Fundo Constitucional que a gente viveu, eu também me preocupei bastante, porque Brasília, saiu o censo essa semana, nós já somos a terceira em número, e realmente é um debate que Brasília vai ter que enfrentar, que é a criação de riqueza para além do serviço público, para além das estruturas públicas, porque hoje 1/3 das nossas receitas advém do Fundo Constitucional. Não há problema, é justo, está previsto na Constituição, mas isso para 3, 4 milhões de habitantes, ok. E para 8, porque essa é a tendência que vai acontecer. E o entorno? Então, será que a gente vai ter isso? Então, a gente tem que pensar na geração de emprego, não só no serviço público, mas da pessoa não muito qualificada, né? E o Pensando Brasília é essencial, porque no momento de debate político, com pessoas que têm relevância, você consegue traduzir isso com qualidade. Mas Helena, olha só. Não sei se você percebeu isso. Talvez você tenha sido picada pelo bichinho da empatia, sabe? Eu acho que a pandemia, eu estava falando isso antes de vir para cá, e o Éder nós tivemos um exemplo muito claro disso em um atendimento. Na verdade, eu tive em 2. O Éder teve um recentemente. A gente está ali na linha de frente atendendo pessoas, né? As pessoas, o que acontecia? Por que o profissional que nos atende como corretor, talvez o que ele fazia antes e o que ele não faz mais e está deixando de fazer? Antigamente ele olhava para mim, para você, para nós, como uma oportunidade de ganhar dinheiro e de negócio. Ele olhava somente para o negócio. Hoje em dia eu percebo que a conexão que você faz olhando o cliente e ouvindo o cliente e sentindo um pouco disso que ele sente e responder a ele com ações pautadas no sentimento que ele tem, você obtém muito mais êxitos. E outra coisa, há uma conexão tão forte que essa pessoa, esse cliente, ele se torna um amigo seu. O que acontece? A gente
tá olhando as pessoas, isso, qual é o contraponto que eu faço a comparação? É que a gente tem se preocupado sim mais com as pessoas. A gente tem olhado o vulnerável e falando assim, mas por que ele vai passar esse frio, passar essa fome? Ele vai dormir aonde? Por que hoje as pessoas colocam a chamada arquitetura hostil, que é uma arquitetura que, não sei se vocês sabem, são aquela arquitetura que coloca às vezes ganchos pontiagudos debaixo de lugares onde escadas, para evitar que pessoas durmam ali. Aonde o mundo errou, onde nós erramos e por onde a gente pode entrar para ajudar tudo isso, fazer essa arquitetura de Brasília ser um pouco mais inclusiva, acolhedora. As pessoas têm sim capacidade de ajudar as outras quando elas querem, e através de comunicação de grande massa, que é o que você está fazendo. Eu acho que o caminho é brilhante, deve continuar a fazer, deve crescer, e eu acho que você pode sim fazer uma conexão muito forte ali com as pessoas que estão nesta situação de vulnerabilidade, trabalhando políticas públicas e falando com poderosas, pessoas que estão lá em cima para poder ajudar você nessa caminhada. E a gente está aqui para te ajudar também. Obrigada. Eu queria só fazer uma colocação disso, você falando da empatia. Helena, de onde que surgiu essa empatia? Ela nasce, inclusive, aqui, nessa região, Samambaia. Tive muito contato com as associações habitacionais. E óbvio que no início tinha ruído, justamente porque o Diego trouxe, né? Uma pessoa que morou a vida inteira no plano piloto. Não é do meio e tal. Que teve uma vida, assim, privilegiada. E aí, o tanto que é importante a gente colocar, mas uma mulher, obviamente, vai lutar. O lugar de fala é muito importante. É importante a gente colocar pessoas em lugar de fala, assim, por mais pessoas negras em lugar de fala, por mais mulheres em lugar de fala, enfim, pra gente reduzir, porque o olhar vai ser diferente, vai ser de acordo com a história. Por mais pessoas que passaram por situações de vulnerabilidade, o próprio ex-presidente da CODAB, que é atual presidente da Câmara, foi uma pessoa que passou fome, teve dificuldade de moradia, e hoje quantas famílias ele pôde colaborar. Então, um agradecimento enorme a todas as associações, entidades habitacionais de interesse social, dessa região, de Ceilândia, Sol Nascente, um beijo grande para a Fessona, então só queria fazer essa colocação. Não, maravilha. Espetacular, hein? Agora, olha só, o Diego estava falando de relevância, né? E qual é a relevância do Sinduscom para Brasília? Você que está lá no Sinduscom, é vice-presidente, qual é a relevância dele para esta capital? É muito grande. Meu pai foi presidente do Sinduscom, mas eu não tinha a menor ideia. Assim, a gente tem uma ideia por alto ali, né? Mas só quando você começa a fazer parte daquele universo. E aí, tanto ele, assim, eu brinco que foram rompendo preconceitos, né? Tanto da minha parte, como da parte daquelas pessoas que já estavam ali, né? Enraizadas. E nós fomos nos conhecendo, né? Foram dois universos que foram se conhecendo. Eu tenho até uma história relativamente engraçada do Sinduscom. Pessoal, eu já dei um pouco de trabalho para eles, gente. Uma vez eu fui visitar eles, eu ainda não era vice-presidente, meu pai já tinha saído da presidência, eu fui visitar, e aí eu fui querer falar. Eles não me conheciam direito. E aí eu saí muito brava lá da reunião e coloquei nas redes sociais: sofri preconceito na minha própria casa por eu ser mulher. E eu tava nessa questão da mulher. Porque depois eu fui entender que, imagina, eu tive numa posição de diretora executiva no mercado que na época tinha 5% de representação feminina. Imagina essa representação feminina, filha de dono de empresa, que temos sim preconceito com filho de dono de empresa. Ocupando um lugar de liderança ali, e você é engenheiro, você sabe, a gente falando com o engenheiro que tinha ou que não tinha que fazer. Então, assim, foi uma coisa engraçada. E eles, assim, fofos. Depois eu fiz parte dali, e eu vejo que é um sindicato que eles trabalham muito para a sociedade, trabalham muito por Brasília. A gente, quando observa alguma legislação, teve uma legislação especial que eu achei, assim, no final, elas eram controversas, né? Tinha acabado de ter a obrigatoriedade das empresas implementarem o programa de integridade em obras acima de 5 milhões, com a relação com o poder público, e, ao mesmo tempo,
tinha uma lei que obrigava as construtoras a contratarem pessoas em estágio de vulnerabilidade de rua. Aí a primeira pergunta que eu me fiz foi, mas como que eu vou pegar o comprovante de residência dessa pessoa, já que a CLT me obriga que eu apresente um comprovante de residência? Loucura. Então, assim, acho que políticas públicas precisa ser realizada, mas precisa ser pensado como que aquilo vai funcionar, né? Exato. E tem outra, né? Que tá qualificado, né? Tem mínima noção da coisa, então tem muita... Tem o Renova DF que pode qualificar antes. Que pode qualificar antes de chegar lá. Então... E a esse propósito, assim, eu já falei isso aqui sobre entidades, né? Eu, como dirigente de entidade, partilho sempre esse sentimento. Eu falo que dinheiro qualquer pessoa ganha, a verdade é essa, ganhar dinheiro, fazer coisas, mas viver propósitos, assim, isso é algo para poucos. E quando as pessoas assumem cargos honoríficos em entidade, porque esses cargos todos são honoríficos, voluntariados, você vive em torno de um propósito. Então, eu aprendi e respeito muito o Sinduscom. É muito importante a presença da Helena, porque não precisa você... ter passado por situação de vulnerabilidade para defender o vulnerável. Então, assim, é óbvio que o lugar de fala te dá mais força, né? Ou seja, dá um poder maior para sua fala. Mas é relevante porque você conecta com outros públicos que jamais pensaria isso. Então, ter uma mulher, a representatividade da Helena no Sinduscom, no canteiro de obra, e olhando para a habitação de interesse social, por exemplo, porque nosso programa ele tem um objetivo de falar sobre o universo real estate, o universo dos imóveis, que é um universo próspero. Mas a prosperidade ela tem que estar não só para a negociação, a gente está falando essencialmente do universo da casa, do universo do abrigo das pessoas. Então eu tenho que pensar desde da Faria Lima, do empreendimento maravilhoso de 70, 80 mil reais o metro quadrado, mas eu tenho que falar do Minha Casa Minha Vida, de todas as faixas. Eu tenho que falar de habitação de interesse social, porque essa pessoa, a primeira emancipação do indivíduo é a sua casa. A transformação social que você tem quando você tem um pertencimento de um lar é diferente. Quem morou de aluguel, que não por opção, mas por obrigação, ele vive sempre no temor. Será que eu terei condições de ter casa mês que vem? Então, a primeira estabilidade, para crescimento econômico, você precisa de alguns vetores. Você precisa de renda e estabilidade e previsibilidade. Quando você não tem previsibilidade de onde você vai morar, todo o resto é difícil. Por exemplo, vulnerabilidade de moradia, se sua renda, se o valor do seu aluguel ocupa mais de 30% da sua renda, você já está com um pequeno gargalo que você vai ter que resolver. Sim. Você observa como é que o nosso programa aqui, a gente traz as mais variadas pessoas e as coisas batem. O que o Moisés falou pra gente? Que é um cara do mundo contábil, que ele orienta as pessoas. Moradia, quantos por cento dela? No máximo 30%. Aí agora a gente não ouve. Em outra perspectiva a mesma informação. É incrível. E eu quero realmente parabenizar a Helena por esse olhar social. Agora, Helena, você também trabalha ali na parte dos cálculos, dos números, dos dados, né? Eu estava fazendo, todo final de mês, eu faço um dever de casa, né? Eu ligo para vários profissionais, eu ligo para São Paulo, eu ligo para o Rio de Janeiro, eu ligo em Belo Horizonte, eu ligo mesmo e falo, sou um profissional da área imobiliária, quanto que tá mais ou menos tá custando o metro quadrado aí? O cara fala para mim e tal, eu vou lá no Sinduscom, busco informações. De onde você tira os dados para você poder fornecer para o mercado? Das próprias empresas, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto, entendendo que a gente precisa de informação, né? Então, óbvio que são empresas, a opinião, principalmente no índice de velocidade de venda, está ali um trabalho belíssimo. O Sinduscom, até na presidência do Dionísio, que saiu, agora entrou a Adalberto. Valadão Júnior. Inclusive, já segunda geração, a geração que já estava na segunda, a gente ficou empolgado com essa mudança. Mas, enfim. Camarada competentíssimo. Extremamente.
Exatamente. sério, Gosto muito dele. gente boa, né? Educadíssimo. Educadíssimo. Pode fazer o convite pra ele aí? Pode, lógico. Faz o convite, ô, Diego, pra ele. Olha, o pai já era genial, também esteve em Isso é entidade. admirável. E é bacana das entidades, é porque realmente a coisa é tão boa que passa de pai para filho. Isso. Se as entidades não fossem boas, Sim. os filhos não quereriam estar. Sim, porque exatamente. existe uma certa, e a Helena deve ter vivido isso, uma incompreensão dos filhos, falar, por que meu pai deixa de fazer coisas com a gente para ir cuidar do Sinduscom, que não é a família dele, mas que passa a ser. Passa a ser. Passa a ser porque é o propósito. Então, assim, tanto o Sinduscom quanto a ADM e todas as entidades estão vivendo isso. As segundas gerações estão aí protagonizando, e não é só por interesse da empresa em si, porque ele poderia ter o em si mesmado e falar, não, eu vou ficar na minha empresa que eu vou ganhar muito mais. Sim. Lá ele não ganha dinheiro. Lá ele faz um trabalho social. O CODES, o Sinduscom, todas as entidades, o Conselho, o Cresce, o SEMA, COFES, Cresce, a gente constrói propósito. E o convite, tá onde? Então, e aí a gente vai convidar sim o Adalberto Tá bom. para que ele venha Isso. aqui e fale ao mercado imobiliário. Né? E essa elevação do Minha Casa Minha Vida para 350 mil aí, o que vocês acham disso? Foi essa semana, né, que saiu Sim, essa sim. notícia, né? Já deu para pensar no impacto que isso vai ter no mercado, sobre do Distrito Federal, do entorno? Vai ter, não vai ter? Tem algum pensamento em relação a isso? Olha, eu vou falar mais como mercado. A Helena assim, aqui são dois mundos, né? Quem produz, quem vende, Certo. enfim. Eu penso que para os grandes centros, Brasília, por exemplo, você não tinha viabilidade econômica em algumas faixas, porque a gente sofre pelo processo de gentrificação, a gente sofre porque o custo da terra aqui já começa num start mais alto. Brasília não foi pensado, não tem uma intencionalidade para a habitação de caráter mais popular. A gente não teve grandes loteamentos, então a gente tem dificuldade com o preço da terra. A terra aqui é mais nobre. Então viabiliza nos grandes centros, que já estava estrangulada. Por exemplo, algumas cidades satélites não estavam ali no ticket médio que corresponderia, mas também você não conseguia viabilizar dentro Certo. do programa. Eu tenho, pessoalmente, uma preocupação se a gente não trabalhar na habitação de interesse social e aí com empresas que fazem com processos, que aí seriam empresas que fazem em parceria com o Estado, às vezes que a prefeitura cede o terreno, alguma coisa. Se isso não for efetivamente fomentado, a gente pode ter um encarecimento das regiões periféricas. Porque o cidadão sabe que ele tem a viabilidade até um determinado valor e ele vai forçar ao máximo porque ele aumenta as margens. Entendi. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você poderia cogitar habitação de interesse social em Águas Lindas, em Santo Antônio, Descoberto, mas lá não tem grandes programas. Porque lá está aquele pequeno empreendedor que vai tensionando. Aí um lote que custava X vai custando mais X, mas isso não é ruim. Eu não sei se isso é sustentável do ponto de vista de que naquele momento a pessoa paga a parcela. Mas qualquer oscilação. Então eu penso que tinha que ter nas regiões periféricas predominantemente essa parceria empreendedor, que é o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, Estado e empreendedor. E aí você tem várias faixas, mas residualmente mapear segundo o déficit habitacional e o perfil socioeconômico. Eu não sei, assim, sempre movimenta positivamente o mercado. Agora é saber o efeito rebote se a economia continuar. Mas eu acredito que esse programa, ampliando para 350 mil, 350? Ele atinge uma área maior de beneficiários, um grupo maior de beneficiados. Desta maneira, a gente também está resgatando. Acho que a iniciativa foi Não, excelente, é maravilhosa. porque ela resgata aí e salva pessoas que, pós-pandemia, a gente tem que falar sobre isso durante muitos anos, eu acredito, que tiveram suas economias abaladas, super abaladas, e aquele planejamento que foi adiado pode, enfim, após esse aporte do governo, porque o programa ele deu certo, é fantástico, é maravilhoso, poder ter o poder. Cleito, só um aspas. Aumenta e ajuda também o empreendedor, o empreiteiro, a construtora a ampliar a sua atuação. Não é crítica, eu sou o maior entusiasta do programa. Sim. A grande questão é a dose, porque assim, todas as faixas precisam ser igualmente privilegiadas. E algumas cidades, você pode pegar Santo Antônio Descoberto, Cidade Ocidental, Águas Lindas, não se tem uma intencionalidade com volume, com escala.
um pouco menos, um pouco mais. E aí a pressão do empreendedor com o Estado social, que a Helena pode falar Eu melhor. vou falar Isso. uma questão. Não, mas foi ótimo a questão que vocês trouxeram. Eu acho que a preocupação é válida, ao mesmo tempo abrange mais, nenhum dos dois estão errados. Mas assim, aí a gente parte para duas análises. Processo é fundamental, é recurso que vem da União. Recurso que vem da União, a gente tem que respeitar algumas regras, entre elas é obrigatório o PPQPH, que é o Programa de Qualidade voltado, é como se fosse uma ISO voltado para a construção civil. Isso é fundamental, porque você tem duas formas de fazer. Você tem o pequeno empreendedor, que ele vai lá, compra o terreno, faz a casa, vende já para o consumidor final e ele pega o recurso do Minha Casa Minha Vida, que a gente fala que é balcão, né? Então ele utiliza o recurso que vem meio que balcão. Aí você tem a outra modalidade, que a outra modalidade, eu sou uma consultora ou uma incorporadora, eu observo que tem um terreno, eu pego o recurso que vem do FGTS, para um financiamento à produção, para edificar, como o recurso vem da União e é FGTS, eu tenho que respeitar as mesmas regrinhas, e o meu cliente final consegue desligar pelo Minha Casa Minha Vida. Então, aí é uma outra modalidade. É importantíssimo comentar, aí o entorno, eles acabam até usando um pouquinho mais a modalidade do balcão, e eu particularmente tenho uma preocupação sim com o entorno, porque a gente precisa crescer de forma ordenada. E às vezes a gente observa no entorno, vai saindo, fazendo casa, e esquece que a pessoa precisa consumir, ela precisa, comércio, creche, equipamentos públicos. Agora, inclusive, a Caixa está exigindo que vá na Secretaria de Educação e pegue uma declaração que lá existe escola para aquela demanda que você está colocando. E infelizmente tem que haver uma fiscalização pros jeitinhos, né? Pegar a declaração, né? Tem que pegar uma declaração real. Que é a questão compliance, que é o outro braço. Eu nem vou comentar muito, não, que às vezes eu observo umas questões que eu particularmente acho que a gente precisa aumentar assim, o programa de integridade nas prefeituras, etc. Entendi. Mas assim, vamos à questão... Então, aí comentar uma coisa muito importante. Brasília, gente, a gente tem um belíssimo exemplo, que é a Codab. Sim, A Codab, ela subsidia o terreno, que é caro. Até a gente fazendo uma conta ali, uma pessoa hoje que ganha 20 mil, ele consegue comprar um imóvel de $500 mil. Quando você arruma um imóvel de $500 mil no Distrito Federal? Né? Então, Difícil, difícil. Então, assim, e aí eu acho que o brasiliense precisa romper algumas questões. A gente tem cidades satélites que está em crescimento ordenado e muito bacana. Samambaia é uma delas, Sobradinho. O Sol Nascente está melhorando muito a parte de infraestrutura. Então, a gente pode pensar, sim, nas cidades administrativas como, sim, possibilidade de moradia. E falar desse belíssimo programa que a Codab faz. Subsidiar terreno colabora muito. Eles subsidiam até 80% do valor do terreno. Uau. É muita coisa. Então, aí você começa e falar que a Codab não trabalha só... Só é importante comentar que não é processo de comercialização. Tem que atender oficialmente a listagem. Você tem um processo licitatório, a empresa ganha um processo licitatório, trabalha a listagem, que eu não posso comercialização, vamos deixar para os nossos colegas corretores de imóveis devidamente credenciados. Perfeito, exatamente. E então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Você é credenciada? E- Você é credenciada, Helena? Ainda não, eu fiz o convite. Mas quem sabe eu não tiro evento cresce. Pô, eu acho que deve. O mercado precisaria de uma pessoa tão competente assim. Agora fala um pouquinho da JC Pérez. Que construtora é essa? E o que ela, qual é a história dela? Porque você hoje, eu acho que é a pessoa que está à frente dela, né? Dos negócios dela. Não, ou não? dos negócios é o meu pai, Seu que pai? continua vivo, vivíssimo. Inteligentíssimo, muita saúde. gente boníssima também. Então, Fez muito empreendimento por Brasília. É uma pessoa que eu admiro muito. O que eu conheço no mercado imobiliário, aprendi com ele. Bom, com ele, com o Rogério, com diversos corretores de imóveis também. Bom, mas a JC Pérez, ela foi fundada, a antiga IP, ela foi fundada pelo meu avô e pelo tio Beto. Então, eles vieram para Brasília, fundaram o CEUB, que o tio Beto tocava, e meu avô tocava a IP.
Bom, determinado momento veio a Revolução, e aí, enfim, ele optou por paralisar as atividades. Meu pai depois se formou em engenharia e decidiu retomar a IP. E aí meu avô falou, olha, como você tá retomando, então deixo a empresa só para você. E ali ele começou uma belíssima carreira. Meu pai começou em Paracatu. Começar em Brasília não é fácil, como o Diego falou, o terreno é caro. Então a tendência, normalmente, uma empresa está começando, se ele quer incorporar, ele vai sim para cidades menores, né, para iniciar esse empreendedorismo. Veio para Brasília. Meu pai tem uma característica muito bacana, que ele escolhe regiões para fincar o pé. Ao invés de sair distribuindo, vou colocar um empreendimento em Samambaia, um lá em Sobradinho, aí a gente está falando sul e norte. Exato. Então, não ficaria ruim essa logística? Ficaria. Então, vou fincar aqui meu pé em Samambaia, vou desenvolver aquela região, olhar, porque quando a gente desenvolve um produto, não adianta você achar que você vai criar um produto de altíssimo padrão, vai criar um oásis e pronto. Não, você tem que olhar aquela cidade, ela impacta diretamente na venda, né? Então, enfim, atualmente eu estou como presidente do Conselho de Gestão. É uma outra atividade, a gente implementou o programa de integridade, já tem aí cerca de 3 a 4 anos. Estamos passando para a terceira geração, é um processo complexo, esse processo de sucessão. E eu acho que inicia com um bom programa de integridade para quem sabe, sim, a empresa familiar também pode se profissionalizar, né? Sim. Então a gente E quer o que caminhar... é um programa de integridade? Um programa de integridade é você basicamente, como eu posso dizer, obviamente você tem que ter processos importantes. Exemplo, a pessoa que cota não pode comprar. Né? Porque senão eu posso estar sujeito ali até um erro, né? E não necessariamente a uma falta de integridade. Você ter códigos de éticas políticas para ficar claro, isso pode, isso não pode, até com o próprio colaborador, né? E você ter subsídio de processos, óbvio que ele é muito mais abrangente, né? É complexo a gente explicar, cada mercado é um mercado, o programa de integridade é importante comentar que é interessante que ele seja sob medida. Não tem como eu pegar, por exemplo, o programa de integridade de uma consultora não vai ser de forma nenhuma o mesmo para uma imobiliária. Os processos são diferentes, a área fim é diferente, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui da pergunta. Primeiro, parabenizando a IP e JC Pérez. Eu acredito na força da família para a construção de negócios. Sim. Eu acho que assim, as grandes empresas nasceram desse esforço coletivo familiar, mas é como a Helena falou, chega um momento em que é preciso ter a profissionalização ao extremo. E a integridade é a consolidação da profissionalização, porque eu não sou administrador, sou advogado, sou corretor de imóveis, mas a administração tem lá os seus processos, né, sua esteira de produção, vamos aí, quem assistiu aí Tempos Modernos, você tem lá linhas de produções e etc. Mas isso é o basilar de uma empresa. Depois que você tem linha de produção, ou seja, a lógica do seu negócio, você vai para a gestão de risco, que é a integridade. E a Helena nos brindou com sua colaboração no projeto, e aí a gente tem muito orgulho de falar que nós fomos o primeiro conselho profissional na nossa gestão a ter um programa de gestão de risco e integridade voltado para o setor público, né? Que no setor privado, comumente, a gente tem estruturas de compliance, que do inglês é fazer aquilo em conformidade, né? Então, o programa de integridade é adequar possíveis gargalos que podem te dar problemas, por exemplo, podem te trazer riscos, porque as empresas, elas não quebram necessariamente por falta de dinheiro ou por produto errado, elas quebram por falta de gestão. Como é que agrega o valor a uma empresa? Fala assim, essa empresa, ela tem, as torneiras estão fechadas, essa empresa está alinhada com o propósito. Vou dar um exemplo de gestão de risco e integridade que a Helena faz muito bem. Hoje, o universo da construção civil, o número de mulheres trabalhando no canteiro aumentou substancialmente. Bom, você precisa ter uma gestão de risco ali para evitar assédio, por exemplo. Você tem que ter um canal de denúncia para saber se aquela mulher está sendo assediada. Ora, tem um papel social de se preocupar com a colaboradora, mas tem um papel empresarial de falar aquilo não virar um passivo trabalhista, que a empresa vai denunciar. Então, o mundo moderno, se você quer fazer negócio com a empresa, você tem que olhar qual é o programa de integridade dela.
onde é que ela se relaciona. Eu digo mais, o trabalho que a Helena fez, e ela fez isso lá no Sinduscom no último triênio muito bem, nenhuma empresa internacional vai botar dinheiro na sua empresa se você não tiver um programa de gestão de risco e integridade. Só fazendo até o Diego falou perfeitamente, eu também sou compliance, até pela formação do Diego é advogado, e comentando dessa análise de risco, a primeira coisa que você faz quando você está implementando é uma análise de risco, é você colocar ali impacto versus probabilidade, né? Se isso acontecer, qual que o impacto que aquilo vai gerar? E outra, aí caminhando para a questão da profissionalização. Imagina, se não é o caso, tá? Meu pai continua vivo, super ali saudável, à frente, ativo. saudável, mas daqui 5 anos ele fale assim, filhos, né? Somos mais de um. Decidi me aposentar. Vamos colocar um diretor executivo profissional para tocar aqui e vocês ficam no conselho de gestão. Tem a estrutura de governança, normalmente tem os conselhos. Conselhos assim, Helena, o que você faz lá na JC Pérez? Institucionalmente, que a gente faz representação institucional, e alteração de programa de qualidade, de regras gerais, organograma, tudo passa pela aprovação do presidente do conselho de gestão. Mão na massa, né? Bom, como que eu vou garantir que esse diretor executivo que vai tocar a minha empresa agora, a construtora, não será corrupto, ele não vai desviar recurso para eu garantir a margem de lucro dos cotistas, né? Então, é um universo rico, né? Helena, só um detalhe. Aonde acende assim, é claro que você tem que guardar seus sigilos, isso é absurdo, tem que guardar o sigilo, claro. Mas existe um exemplo, assim, claro, de coisas que você vê e fala assim, quando a gente consegue ver isso aqui, a gente já pode acender um alerta, tá na hora de aplicar o sistema. Assim, a gente consegue materializar isso numa explicação, dizer assim, uma coisa pontual? Vai muito do feeling. Óbvio que assim, o impacto versus probabilidade ajuda muito, né? Que você começa a olhar melhor para onde você tem que focar a sua atenção. Porque às vezes você está olhando a compra da caneta BIC e tá rolando um dinheirão ali num outro processo que você não tinha identificado. Então, o impacto versus probabilidade, ele colabora nisso. Mas é experiência. Eu fui diretora executiva muito jovem, conheço todos os processos da empresa. Então, a JC Pérez, ela começou a implementar processos quando ainda nem se falava disso. E eu acompanhei todas as consultorias. Então, você conhecer a empresa, conhecer os procedimentos da empresa e conhecer muito bem o sistema integrado, porque normalmente uma boa empresa vai ter um bom sistema integrado, por onde eu consigo pegar informação. E aí você vai muito no olhômetro. Você começou a ver. E cultura organizacional. A cultura organizacional é uma coisa que você... É o feeling, você olhou, né? Você sabe que, assim, esse é um tema que eu adoro. Assim, aliás, é um tema que eu posso falar aqui 5 horas seguidas. Tô vendo. E é um tema muito bom, mas muito importante. Eu quero fazer um aspas e uma promoção. Além de o Conselho instituir o primeiro programa de integridade, o CRES, o CRES-DF, que inclusive inspirado no Proética da CGU, hoje a gente inclusive está no painel de integridade da CGU, tivemos reunião inclusive semana passada com o Cláudio Torquato, que é o subsecretário hoje lá. Esse tema do compliance, da integridade no Brasil, ficou muito latente no pós-Lava Jato. Assim, já existia, as grandes empresas já instituíam, mas entrou na ordem do dia com mais força no pós-Lava Jato. Porque as empresas precisavam recobrar assim, a sua imagem, credibilidade, estrutura, principalmente o setor da construção civil. Precisavam provar para a continuidade delas de que elas tinham adotado as melhores práticas. Integridade em 2 frases, estaria numa frase séria, que é: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E aí do Og Mandino, que todos nós gostamos, o maior vendedor do mundo, eu falo isso na entrega do selo Imóvel Mais Integridade, que é: seja escravo de bons hábitos, construa bons hábitos e se torne escravo deles. O programa de integridade é um manual de como fazer. Ninguém acorda falando assim, eu vou errar hoje. Mas você precisa de ter um manual de como fazer as coisas. Existem ciências para você fazer matriz de risco. A empresa da Helena faz consultoria para isso, no setor da construção civil. Então, é essencial que se tenha o programa de integridade. E por isso, nós lá do CRES-DF estamos na 3ª edição do selo Imóvel Mais Integridade.
Nós começamos com 5 empresas agraciadas, a segunda edição, 15 empresas e a Brasal e a Polotável do setor da construção civil são laureadas com esse selo, têm o programa, instituíram a partir da consultoria gratuitamente feita pelo CRESDF, e esse ano nós já estamos com mais de 20 inscrições que está com o edital aberto. Então você, dono de imobiliária, faça a sua inscrição no selo Imóvel Mais Integridade para vigência no ano 2024. É caro fazer, é caro você fazer, como precifica isso? Eu quero implantar na minha empresa isso. Eu consigo saber mais ou menos, a imobiliária sou eu, o Éder, o Diego e minha mãe fica na mesa lá atendendo os telefones. Eu quero saber o seguinte, quanto custaria mais ou menos para essa imobiliária aí pequena, para essa pequena construtora? Para a imobiliária de graça, porque está no selo Imóvel Mais Integridade. E a gente já faz uma transição aí, né, da Helena construtora, que está ligada a JC Pérez, para a tua empresa de consultoria que ajuda a fazer isso que o Cleiton tá colocando, né? Aconteceu uma coisa bem curiosa agora essa semana, porque na minha construtora Techfels eu faço algumas cotações. E nós cotamos em uma empresa um produto X. Eu não vou nem falar qual é o produto, porque só a empresa vende. E o que aconteceu? A gente precifica o produto e encaminha esses orçamentos para o cliente, que é o dono da obra que nós estamos executando, para que ele faça dá uma olhada no orçamento e fala, não, esse aqui foi o melhor preço. Aí quando ele viu assim, não, esse aqui é a única empresa que fornece, o que ele fez? A estratégia dele, ele ligou como cliente e contou com outro vendedor. Quando ele contou com outro vendedor, a diferença de preço de um vendedor para o outro vendedor foi de mais de 12%, mais de 15%. E aí ele falou, olha a inconsistência. Aqui tá 7,5, aqui tá 5.800. Como assim? Eu não sei. Eu tenho que saber, porque essa diferença ainda sem a barganha da compra. Enfim, a nossa empresa faz a cotação com o vendedor, ele faz a cotação com o outro e dá uma divergência tão alta de preço, né? Isso quer dizer, difícil fazer esse controle. Primeiro que eu acredito que meu fornecedor está errado na composição de preço e no alinhamento de preço com seus vendedores. E a outra é que, poxa, ficou parecendo que a nossa empresa estava cotando mais caro. Você entende? Pegou mal, né? Nossa, A imagem, muito né? mal. Gestão Mas legal que a gente apresenta para ele abertamente as planilhas para que ele faça as suas cotações legais. Enfim, já a empresa, como a gente comprou com o outro vendedor que fez o preço mais em conta, o outro já não quis mais atender, simplesmente. Isso quer dizer, sabe, foi chocante, porque a gente tentou fazer uma outra cotação e já não quis mais atender. Empresas quebram por isso. É falta de padrão, né? Aí faltou ele padrão, não faltou né? padrão. O processo ele tem esse objetivo, padronizar. Eu não posso, exemplo, você não pode ir no coco bambu de Águas Claras ser atendido de um jeito e a comida tá de um jeito, e você vai lá no coco bambu do lado do setor de clubes, e aí tá de outro jeito. Tem ou que ter um padrão. Brasília, né? Ou até fora de Brasília. Exato. Então, assim, a empresa ela tem que observar esse padrão. Hoje, assim, é um investimento, como qualquer consultoria, né? Depende muito. A gente vê eu já vi compliance até por R$9.000. Eu só não garanto a qualidade. Mas já vi compliance por esse valor. Cada caso é um caso, é muito difícil a gente precificar, mas hoje sim, assim, uma empresa. Hoje é algo em torno. Assim, vamos trabalhar numa empresa de médio porte, uns R$45.000. 45. Às vezes até. Porque depende, né? A consultoria hoje, a gente utiliza a metodologia UGP Brasil. Hoje quem trabalha toda a parte minha de consultoria é o Alfredo, um excelente consultor. E ele criou uma sistematização que passa na CGU, que vai passar na nossa legislação, porque a multa é alta. Então não adianta a pessoa se arriscar e querer fazer o jeitinho dela. E você tem que tomar cuidado, você tem que ver o histórico, porque, como eu falei, a multa é alta. Não sei se tanto para imobiliária, talvez deve ter alguma, se tiver uma relação com o poder público, né? Isso ele vale muito pro. Então, assim, mas é um investimento. Só que hoje, como eu tive nas duas, eu faço a implementação, né, junto com o Alfredo, e eu cuido principalmente da parte de dados.
Então, ali eu fico checando. Ainda não recebi isso daqui. Eu preciso dessas comprovações. Ainda não recebi isso. Eu gosto muito de dado. E de documento, que é comprovação. Não adianta, como o Diego falou, não adianta eu falar que eu fiz. Eu preciso... Cadê o papel? Cadê a assinatura da ata? Quando vocês fizeram, cadê o evidenciamento fotográfico que aquela reunião aconteceu? Então, não é uma coisa assim... Não dá pra fazer pra inglês ver. É muito difícil a pessoa... Mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Tudo tem jeito, né? E tem, assim, aí o tema é muito rico e a gente vai tratar depois. Pode trazer o GP aqui, você vir e a gente conversar sobre isso. Isso é muito importante, tá? O desenvolvimento e o crescimento do Brasil perpassa por isso aí. Mas o Brasil, disse por aí que o Brasil é um país corrupto. Eu tenho começado, a gente conhece alguns poucos países aí, eu tenho começado a querer desmistificar isso, sabe? Eu acho que a gente olha muito mal para o Brasil e isso não é verdade. Por exemplo, boa parte das estruturas de compliance, elas advieram do desejo de conformidade na relação do privado com o setor público. E a CGU é a maior propulsora disso com o Proética, por exemplo. Então você tem o compliance com várias perspectivas. Você tem o compliance na perspectiva do desenvolvimento e a sustentabilidade do seu negócio, do seu business. Você tem estrutura de gestão de risco relacional entre poder público e privado, para você poder participar de uma licitação, por exemplo, para você ter adequação, como a Helena falou. Por exemplo, se você não tiver a certificação de qualidade, que é o PPQH, né, para participar, você nem participa, você não pega verba pública. Então você precisa ter estrutura de gestão de risco e processos e etc. Mas para um imobiliário, por exemplo, por isso que eu digo que é gratuito lá, para um imobiliário o universo é diferente. O que eu digo para todo dono de imobiliário? O Cresce, e por que nós estamos preocupados com isso? O Cresce é um tribunal ético, a gente garante, é um tribunal deontológico, que garante as normas éticas da relação profissional. Mas eu não posso ficar só aí. Uma imobiliária pode passar a vida inteira sem cometer uma infração ético-disciplinar e ainda assim ser nocivo para a sociedade. Vou dar um exemplo. Uma imobiliária que faz gestão de aluguéis. O cara tem imobiliária que administra mais de 70 milhões de aluguéis. É um banco. E aí, de repente, ele recebe o dinheiro dos outros na conta dele. E ele simplesmente para de pagar o fisco adequadamente. Daí vem uma penhora sobre as contas, com o dinheiro dos outros. Ele vai deixar de repassar. Isso não é um locupletamento que seria eticamente reprovável e punível pelo conselho. É uma falta de gestão de risco. E aí aquele consumidor que teve o dinheiro dele bloqueado vai olhar para o mercado imobiliário e vai falar assim, consumir a administração imobiliária não é uma coisa boa, porque eu tive meu dinheiro bloqueado. Sabe quem tem medo de botar dinheiro na poupança por conta do fenômeno bloqueio de poupança? Ou quem teve medo lá atrás de comprar imóvel na planta porque a Incol por alguma razão saiu do mercado? Então, ter compliance é proteger o mercado. O compliance no mundo moderno nasceu depois do fenômeno lá da família Rockefeller, que tinha o monopólio da indústria petroleira. E ali criou-se problema. Você imagina uma única empresa dona de todo um setor. Terrível, né? E com corrupções. Então, esse é um tema relevantíssimo. A Helena faz muito bem no setor da construção civil. Olha, gente, Helena, eu quero até aproveitar aqui, que eu sei que a audiência tá altíssima uma hora dessa, e todo mundo curtindo, todo mundo seguindo, todo mundo comentando, todo mundo compartilhando no WhatsApp, compartilhando ali para todo mundo. As tias do Zap, compartilhem essa notícia verdadeira, tá bom? E faça aquela corrente da prosperidade mandando aí nosso canal para todo mundo que você que você conhece, que quer prosperar, que quer promover o bem comum aí, tá, gente? A gente tá até chegando no final, mas isso aí falei tarde demais, Éder? Não. Ainda dá tempo, né? Então é isso. Mas assim, Diego, vamos lá. Funciona na prática, cara? Funciona. Ó, eu vou pegar, assim, a Helena tem um universo da construção civil que é mais complexo. É muito mais complexo, é muito mais processo. Eu acho que a primeira lógica do compliance da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos braços que você precisa ter hoje no mundo moderno, é o bom senso. É o bom senso. Sabe aquela história que o olho do dono é que engorda o porco? Por que isso é o do olho do dono? É porque o dono ele tem uma visão mais holística do negócio dele. Ele conhece. Se você pegar o seu pai, ele conhece de uma ponta a outra. Sim. Ele tá desde a compra do terreno
até a entrega no pós-obra. Ele sabe de todos os processos. Então, toda a estrutura de compliance começa com o bom senso e a seriedade. Boa parte do que a gente faz é validar boas práticas, Sim. entendeu? Então, é isso. E assim, Helena, a gente pode pensar de como isso vai mudar o setor imobiliário. Né? Assim, Exemplos, vamos lá, o universo de vocês. Uma empresa que tenha, uma construtora, uma incorporadora que tenha programa de integridade. O Diego foi lá atender o cliente e aí esse cliente falou, tive uma ideia, eu não vou comprar, eu não vou pagar comissão pro Diego, não. Eu vou ligar direto na incorporadora e na consultora. Sou amigo da Helena, estudei com ela. Vou lá ligar direto e vou tentar fechar a venda direto com ele. Só que o Diego é dono da imobiliária e o Diego tem um contrato comigo de exclusividade, né? Se a construtora e a Helena, que está ali, né, à frente da incorporadora e da consultora, aceitar aquela venda e não passar por aqui, vocês não concordam que eu não estou sendo íntegra Com certeza. com a imobiliária, eu não estou sendo íntegra com o contrato que a gente firmou e a gente precisa cumprir, né? Um contrato, ele tem... Se o nome é exclusivo, é exclusivo. Exato. Então, assim, esse é o tipo de universo. Mas é importante comentar, gente, eu não sou especialista em compliance, quem é o Alfredo, mas a minha área total é governança corporativa. Que é isso. É isso que o Diego falou. É o bom senso. A gente, e como o Diego também comentou, ninguém acorda assim, hoje eu vou fazer algo errado. Se acorda, você tem que internar. A gente tenta sempre acertar, mas... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom senso. Suponha que esteja falando com uma pessoa aqui agora, que está do outro lado da câmera, que ele é um cara muito bem intencionado. Mas ele tá com o pé no inferno, porque diz que o inferno é lugar deles, né? De bem intencionado, o inferno tá cheio. Aí ele fala agora, não, eu quero ir pro céu, Helena. Então, o que eu faço com a minha empresa que tá toda zoada, tá toda bagunçada, mas eu sou um cara bacana, eu sou um cara bem intencionado, eu sou um cara que gosto de ser correto, mas eu não sei, eu me perdi nesse negócio e a minha empresa tá um caos. Qual que é o caminho? Por onde que ele começa esse processo aí de colocar a empresa dele no eixo para que ele possa realmente ter uma boa governança? E o que você recomendaria? Porque talvez a gente esteja falando para uma quantidade de pessoas até grande, porque que empreendeu pelo espírito, né, tá na veia dele isso, mas ele não tem talvez o melhor conhecimento, a melhor consultoria. E não errou intencionalmente, dolosamente. Aconteceu de errar. Então, assim, o que a gente faz? O que você Acho que diria? O primeiro caminho é contratar uma consultoria, né? Uma pessoa que a área fim dele, eu acho que a gente tem que ficar muito focado no nosso objeto, né? Igual tem aquela propaganda do Sebrae, né? O cara que é padeiro e monta uma padaria, ele sabe fazer pão. Talvez ele não sabe gerenciar e é uma habilidade que ele vai precisar desenvolver, porque ali ele também está como empresário, né? Então, ou contratar um profissional que possa suprir essa carência de habilidade, né? Ou conhecimento. Então, assim, contratar uma boa consultoria. Eu iniciaria por processo. Porque, assim, você começar a estipular procedimento, fazendo, obviamente, análise de risco. Onde eu tenho maior risco de desvio, ou onde eu tenho maior risco. Aí a gente começar a estipular processo. Envolver os personagens naquilo, né? Isso os personagens são os nossos próprios funcionários, ou os nossos familiares que trabalham na empresa, enfim. Envolver aquilo e explicar por que eu estou gerando aquele processo de mudança. Eu, particularmente, eu gosto muito pelo menos nos meus projetos, eu gosto de tomar decisão com mais de uma pessoa. É porque a Helena é insegura? Não. É porque o meu olhar pode estar viciado. Isso. Né? Então eu gosto de... Eu monto um conselho. No Pensando Brasília, a gente fez assim. Eu montei um conselho consultivo. Eu coloquei um consultor externo. Meu financeiro e a diretora executiva. E eu ali. Então a gente traz as questões, a gente toma aquela decisão em conjunto. Óbvio que o risco é meu. Se eu tiver com apetite ao risco, eu posso falar assim, eu quero fazer de jeito e pronto. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que, como empresário, a gente tem que tentar evitar o erro, né? E assim, Helena, duas coisas e perfeito, Helena. Primeiro que gestão de risco, compliance é multidisciplinar.
Sim. Não dá para um advogado querer pretender dominar tudo. Não, ele vai entender a parte O universo do dele lá. jurídico e Uhum. consequências que advêm da Disso relação aí. jurídica. Uhum. Mas aí tem o lado do gestor e da governança, que são processos, procedimentos, resultados. Então, isso são coisas diferentes. E é tão multidisciplinar que vai envolver toda a cadeia do seu negócio. Porque eu não posso, é como a Helena falou perfeitamente, não existe compliance como a Lu, não, cada um é feito, é como uma alfaiataria, cada um vai ter sua estrutura. E o que a Helena falou é o seguinte, às vezes um empresário, aquele que faz pelo tino comercial, ou todos nós fazemos coisas sem saber por que fazemos, mas fazemos. Então, o essencial para uma pessoa como essa é, por que eu faço assim? Por que eu só compro naquele vendedor? Ah, não, porque ele era amigo do fulano e ficou lá. Ninguém parou para perguntar por que a empresa faz aquilo daquele jeito por tantos anos. E se aquilo efetivamente é o melhor. Então esse olhar de falar assim, por que eu faço isso, é só um olhar externo. Entendi. Porque o nosso comportamento ele vai fazendo aquilo quase que involuntariamente. Você vai falar, ó, se eu estou acostumado a almoçar em tal lugar, eu paro lá, naturalmente. Por exemplo, se você vai daqui para Caldas Novas, você vai para onde? No Gerivá. Se for pro Goiânia, sim. Eu só vou de helicóptero, de avião. Ah, tudo bem, mas Porque então Caldas Novas é perto demais pra ir de avião e longe demais pra ir de carro. Eu não sei pra que criaram Caldas Novas. é maravilhosa. Mas assim, Caldas Novas. o que eu quero dizer é o seguinte, é que você precisa sim de consultoria. É igual médico, cada um no seu quadrado. E aí por último, para não falar tanto, a ética, ela não é só algo bonito. É uma questão de sobrevivência. Eu gosto de falar assim, e tudo isso tem a ver com ética. Por exemplo, se no exemplo da Helena, a construtora dá um bypass na imobiliária, quando a imobiliária tiver um terreno naquele preço maravilhoso, Não leva pra ela. não vai levar para a Helena. E aí você rompe um elo de negócios. Eu costumo dizer o seguinte, ética é igual ao canibalismo. Se todos nós fôssemos canibais, todos morreríamos de fome. Ou todos morreríamos, e o último de fome. Ou seja, um comeria o outro e o último passaria fome. Então a gente precisa construir um universo ético. A ética é a sustentabilidade e a sobrevivência. Acho que quando acabou a carne humana, acho que o cara ia começar a olhar para os outros bichos, não? Só um, né? Só um. Tá certo. Olha só que Não coisa, reproduz. olha só que coisa fantástica que foi o programa de hoje. Eu tô muito feliz. E a gente já está indo para o fechamento dele. E, Helena, a gente... Vai ter que chamar de novo, né? Isso. Só fala de integridade agora. Pois é. A gente pode imaginar a Helena indo para a política daqui uns dias? O que você pensa quando fala assim? Porque quem quer cuidar da cidade, às vezes acaba pensando que Ampliar isso. pode ampliar esse leque aí. Olha, uma pergunta... Pergunta difícil, né? Eu já confesso, já passou às vezes pela minha cabeça, quem sabe, mas engraçado, eu sou muito focada, né, nas minhas questões. Então, às vezes, quando, por exemplo, tenho uma interlocução com uma secretaria específica, eu vou focar na interlocução com aquela secretaria de forma objetiva e aquilo, né? A política, ela já envolve algumas outras habilidades que é natural meu, assim, eu vou num evento, por exemplo, eu fui agora, teve no Recanto das Emas, acabou de inaugurar o restaurante comunitário, que era o antigo Horizão, né, que eles chamavam assim. E cheguei lá no evento, gente, estavam distribuindo camiseta. A primeira coisa que eu fui, eu vou pegar uma camiseta. Fui lá, já coloquei a camiseta. Você viu aí, Pegamos no ponto, hein? Já peguei. Tão jovem, talvez uma governadora do Distrito Federal, hein? Já peguei a camiseta, converso, gosto de criança, eu amo criança, Aí, então tá já vendo? ali. Só que assim, é um universo que eu não sei se eu teria tanta habilidade, porque muito por causa dessa habilidade nós podemos desenvolver, né? Mas envolve hoje, né, o universo nosso da política, ele envolve muito, você tem que saber quem é o tal do deputado, você tem que saber quem é, e aí você tem que fazer um approach aqui, um approach ali. Então, eu atualmente, a Helena gosta de utilizar essas habilidades, mas para realmente trabalhar coisas que eu acho que precisam ser trabalhadas,
fugindo um pouco do aspecto político e sim olhando de forma muito objetiva a sociedade civil. Entendi. Então, mas quem sabe, eu não vou, nunca diga nunca, né? É verdade. E como é que as pessoas acham a Helena nas redes sociais e tudo mais? Quais são os seus contatos, Helena? Bom, vocês podem começar me seguindo, Helena Mazaro Pérez, é meu Instagram. Já estou seguindo. Obrigada, então vai seguir de volta. Meu Instagram pessoal, mas assim, eu sou uma figura pública, Sim. mas ao público, né? Temos os Instagrams de cada marca, tem o Instagram da JC Pérez Engenharia, do Pensando Brasília. Então, ali, e no site, tanto da Pérez Assessoria, como do Pensando Brasília, lá tem os contatos. Provavelmente quem vai responder vai ser a Raquel, mas aí já direcionam para mim. Eu gosto muito, assim, de ter esse contato direto. A Helena gosta de gerenciar a própria agenda. Então basicamente é só buscar nossos canais e nossos sites. Maravilha. Isso. Quais são as suas considerações finais, amigo Cleiton Magalhães? As minhas considerações finais é o seguinte. Eu percebo que cada vez mais a nossa comunidade, a humanidade, ela tem buscado informações que estão aqui no ar, na nuvem, né? A gente fala aqui e vai para a nuvem, a gente fala ali e vai para a nuvem. E aí quem sabe um dia a gente consiga se entender, né? O mundo está precisando de entendimento. A palavra repetida, a gente está precisando ter mais empatia. A palavra repetida, mas a gente precisa fazer mais caridade. E às vezes essa caridade passa por um exame de consciência, porque a gente não pode ficar se perdendo apenas na nossa individualidade, achando que a inteligência é só para nós. A sorte de uma pessoa ser inteligente, ela não veio, eu acredito que não veio dele, foi um presente que ele recebeu, que é um presente para ele compartilhar com todo mundo. Então, que essa sua presença aqui hoje me trouxe mais ou menos essa energia aqui, compartilhar a sabedoria, compartilhar a opinião e entender o próximo e tentar converger nas ideias. Sim. É isso. Bom, ficou Olha, honrada. muito obrigado, Helena, mesmo, por dedicar o seu tempo aqui para o Empirecast, para o setor imobiliário. A gente está nesse processo embrionário, mas que tem grandes aspirações. Obrigado pelo que você faz pela comunidade Brasília, assim, com o Pensando Brasília, com as suas atuações no Sinduscom, com a sua voluntariedade. Nós temos outra tarefa em comum, nós somos o Conselho Constitutivo do DF Imóveis, e a Helena está lá conosco, né, na ética e proteção do mais mercado. Uma coisa, então. E assim, a gente precisa de pessoas que se voluntariem para as coisas, né? Porque se a gente ficar assistindo, né, de forma paralisada, as coisas não serão transformadas. Então, a sua ideia do Pensando Brasília me emociona, porque eu tive um caminho inverso, né? Eu tive uma ascensão, vim de uma situação socioeconômica muito difícil para caminhar por outros caminhos, e ainda se constrói as coisas, e me deixa muito feliz, porque eu tenho amigos hoje, clientes que vivem a vida inteira no Lago Sul, que sequer foram na Ceilândia uma vez na vida. E é difícil você ter empatia se você não vê. Sim. Então, é de enaltecer a sua postura, porque você poderia simplesmente olhar para a sua empresa e pronto, acabou, pensar nos números e pronto, e você teria condições, pela experiência, a qualidade da empresa de vocês, de ser a maior, e nunca foi uma pretensão. Eu acho que isso até herda isso do pai, entendeu? Eu acho isso bonito. E a gente tem que agradecer quando vê pessoas assim, que pensam para além do seu próprio umbigo, né? E o setor imobiliário, com mulheres, cada vez mais importante. Eu acho isso é fundamental, porque o público feminino, a população já é a maior, e o público feminino demanda e está aí comprando. Então tem que ter esse olhar na concepção, inclusive, de produtos também. Então, obrigado por tudo, e estamos aí. Espero que a gente faça outros programas. Eu queria só fazer uma consideração final. Eu ia te perguntar isso. Você encerra. Eu queria só comentar isso, a integridade, eu acho que é uma questão que está em todos nós. Eu acredito muito em Deus e no propósito. Eu acho que essa vontade de querer fazer a mais, ele vem de algo interno aqui que está dentro da gente, né? Então,
Eu acho que esse propósito ele vem dessa vontade, dessa vocação de querer fazer algo a mais. E a integridade, ele tá nos pequenos momentos. A tia que você comentou, que estiver assistindo esse podcast, a integridade está em você tratar bem a pessoa na hora da fila, do pão. E a integridade é se questionar. Eu, no início, quando eu comecei a estudar, mas me questionar, será que essa postura que eu tô tendo é uma postura íntegra? Será que eu não posso agir de uma forma diferente? E a gente aceitar esse processo de transformação. Então eu convido todo mundo a se transformar um pouquinho e a gente tentar ser um ser humano melhor a cada momento. Que maravilha. Olha, Legal. nós estivemos aqui hoje, Que é meus isso? amigos, com a Helena Pérez, muitos ensinamentos desta jovem mulher empreendedora. E outro dia, eu estive na Ciplan, e lá tinha uma placa lá, e do fundador da Vicar, né, que eles compraram a Ciplan, do grupo Vicar, e eles já estão na 7ª geração tocando a empresa. E eu aqui vou desejar que a Helena possa, daqui a uns anos, fazer a transição para a 4ª geração, que a 4ª geração seja melhor que a 3ª, e que assim o grupo JC Pérez possa crescer, crescer e crescer, porque eles realmente são relevantes aqui para a nossa cidade, para a nossa capital. Bacana. E que um dia nós possamos ver a Helena brilhando também na política, que eu acho que a política precisa de gente como ela, séria, competente. É verdade, eu tenho meu voto. Que domine as políticas públicas com excelência. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, abraço, By9, gente. obrigado por esse espaço. Obrigado a todos vocês que são a razão de existir do nosso programa. Forte abraço, até o próximo programa. Um abraço, Tchau, tchau. Tchau, tchau.